Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio: Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. E nesse vídeo vou apresentar um resumo do célebre ensaio escrito por Mário Vargas Llosa sobre a verdade das mentiras, ou seja, a mentira na ficção. Mário Vargas Llosa escreveu um livro com o título A Verdade das Mentiras, ou seja, a mentira na ficção. Desde o seu primeiro conto, os leitores sempre perguntaram se o que ele escrevia era verdade. Todo escritor já ouviu esta pergunta. De fato, os romances mentem e não pode ser diferente. Mas mentira é metade da história. A outra metade é que, mentindo, o romance expressa a curiosa verdade. Nós gostaríamos de ter vida diferente, gostaríamos de participar de grandes aventuras, de viver grandes amores. Mas por falta de coragem, permanecemos em nossa vida comum, das mesmas coisas todos os dias. Então, encontramos na ficção o romance, o cinema, o teatro, as aventuras e os grandes amores que não arriscamos na vida real. Em outras palavras, no embrião de todo romance ferve o inconformismo, pulsa um desejo insatisfeito. Você quer algo mais fantástico do que acordar um dia e perceber que se transformou numa barata? Pois esta é a história que Franz Kafka escreveu em A Metamorfose. Ainda sobre a mentira no romance, Vargas Llosa escreveu um livro com o título A Cidade e os Cachorros, onde retrata dois mundos. O da cidade, onde os jovens são livres, e o do colégio militar, onde os alunos são chamados de cachorros e onde impera a brutalidade e a covardia. Pois bem, assim que o livro foi publicado, os oficiais e cadetes do colégio militar queimaram todos os exemplares que encontraram. Por quê? Porque, na opinião desses oficiais e cadetes, era uma calúnia. Não pensaram esses oficiais e cadetes que a história era apenas uma mentira. E o colégio militar podia ser qualquer outra. Vargas Llosa apenas partiu de algumas lembranças vivas em sua memória e que eram estimulantes para a sua imaginação. E fantasiou o mais não poder. Mais tarde, ele publicou o romance Tia Júlia e o Escrevinhador, onde narra a história de Varguitas, um jovem peruano com ambições literárias e apaixonado por uma tia com quase o dobro da sua idade. Veja só. A sua primeira mulher publicou outro livro para restaurar a verdade. O ex-marido mentira sobre a família. E ela, ex-mulher, viu-se retratada no romance. Ora, acrescenta Vargas Llosa, não se escreve romance para contar a vida, mas para transformá-la, para acrescentar algo. Escrevemos para brincar de contar história num processo lúdico, para o autor e o leitor. Diz Vargas Llosa, jamais parti de alguma experiência viva em minha memória. Apenas fantasiei sobre minhas lembranças quando eram lembranças minhas. Ou então aproveitei pedaços de narrativas de outras pessoas. E mesmo que eu tivesse narrado apenas fatos verdadeiros que se ajustassem à minha história, mesmo assim estaria mentindo. Porque não é o enredo que decide a verdade ou mentira numa obra de ficção,
mas sim que ela seja escrita e não vivida, que seja feita de palavras e não de experiência concreta, que seja escrita e não vivida, que seja feita de palavras e não de experiência concreta. Mesmo quando o autor reproduz um fato da vida real, esse fato sofre profunda transformação. Por exemplo, desenho um personagem a partir do meu avô, mas no seu ofício de funileiro. A partir dessa fotografia inicial, o escritor escolhe alguns aspectos e descarta outros. Ou seja, faz viver alguns detalhes e esquece 1000 outras possibilidades. E ao fazer tais escolhas, ele altera a realidade inicial. E o que escreve converte-se apenas na verdade do que foi escrito. Tudo isso vale para os trabalhos realistas, onde a literatura, cinema e teatro, onde o leitor ou espectador considera como possível o que está lendo ou assistindo. E quando se trata de obra fantástica ou ficção científica? Os mundos descritos são notoriamente inexistentes, e o leitor ou espectador não compara a história com a realidade. Veja 007 ou Missão Impossível. São irrealidades, mas são fascinantes. Vargas Llosa tenta ser didático a explicar que a vida na ficção é imitação. Os fatos e as coisas no mundo real encontram-se geralmente em desordem. Nossas ações misturam-se com nossa memória e por aí vai. Mas quando esses fatos e coisas são escritos, transformam-se em ordem, organizam-se. Outro exemplo, o tempo da ficção difere do tempo real. Na vida real, a hora tem 60 minutos. Na ficção, a quantidade do tempo é o que o autor quiser. Lembra o exemplo citado numa das aulas sobre o personagem de Borges? No pelotão de fuzilamento, o cara que vai morrer recebe a permissão para completar o seu livro antes de ser executado. O tempo que ele leva para escrever a obra é exatamente o espaço de tempo entre a ordem de fogo aos soldados e os tiros. Em Um Táxi para Viena da Áustria, Antônio Torres conta toda a história nos poucos segundos entre o personagem sentar no banco do táxi e o carro sair do lugar. Mas nós sabemos que, em pensamento, podemos dizer para nós mesmos boa parte da nossa vida assim num flash, em segundos. Então, aceitamos isso na ficção. Precisamos aceitar, ou acaba a fantasia. Um outro exemplo que se pode mencionar é o da mulher que se olha no espelho e depara-se com um príncipe, ele vivendo do século anterior. Como essa mulher no século atual relaciona-se com esse príncipe no século passado? É um tema interessante. E, finalmente, o exemplo citado por Vargas Llosa: qual a diferença entre o romance e a notícia de jornal? Não são ambos os textos compostos por palavras? A resposta é: trata-se de sistemas opostos de aproximação ao real. O romance transgride as regras da vida, mas a notícia é escrava da realidade. Repetindo, o romance transgride as regras da vida e a notícia é escrava da realidade. Ou deveria ser. Para o jornalista, a verdade do que escreve depende do grau de comparação com a realidade do fato que está noticiando. Quanto mais a notícia estiver próxima da realidade, mais verdade. Quanto mais distante ou com mais intromissão ideológica ou política do jornalista, mais mentira.
Mas a verdade do romance não depende disso. Depende da capacidade de persuasão do escritor, da força comunicativa da sua fantasia. Não importa que o quadro da Mona Lisa esteja neste ou no outro museu. Se a história assim o exigir, esse quadro estará onde o autor decidir. Para o romance, dizer a verdade significa permitir que o leitor viva a ilusão. No romance, a verdade significa permitir que o leitor viva a ilusão. E o fracasso é mentira. Todavia, por mais delirante que seja a história, ela está fundada na experiência humana, da qual se nutre e a qual alimenta. Por mais louca que seja a história, ela está baseada na experiência humana. E é nessa experiência humana que a história se alimenta. Quando terminamos um bom romance, um filme, onde vivemos a fantasia, nós sentimos um vazio, um empobrecimento da nossa existência. Porque a nossa existência é muito mais pobre e limitada do que a história que acabamos de ler ou assistir. Somos menos do que sonhamos, diz Vargas Llosa. Somos menos do que sonhamos. Por isso, as ditaduras são essencialmente censura. Nas ditaduras, o chefe poderoso não pretende apenas controlar as ações do cidadão, quer também governar as suas fantasias, seus sonhos e sua memória. As ditaduras sempre tentam reescrever a história. Querem reescrever o passado para justificar o presente. E continua Vargas Llosa citando os incas. Quando morria um cacique, o novo chefe ordenava a morte de todas as mulheres, filhos e ajudantes do chefe morto e apagava toda a história existente. Em seguida, os puxa-sacos do novo chefe escreviam uma nova história, ou seja, a história do chefe de plantão, a história oficial. Por isso os incas não têm história inteira, só a última versão. No afã de tudo controlar e decidir, o ditador ataca a arte, a literatura, o cinema, o teatro, tenta arrebatar do cidadão o direito de inventar e de acreditar nas mentiras que lhe deem prazer. E o cidadão assim empobrece a sua existência e a mentira oficial passa a ser verdade. E concluo eu, a boa literatura, o bom cinema, o bom teatro, com a verdade das suas mentiras, elevam o homem, libertam esse homem dos limites da sua vida cotidiana. E esse homem torna-se senhor de si. Essa é mais uma razão para a importância da literatura. E isto não é mentira, é pura verdade. Este foi, Sem Exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou este podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta acessar o site www.josecarloslaetano.com.br. E não esqueça, você é o que você pensa, e você pensa o que lê e ouve.